Então, boa noite, consciência. Estou gravando aqui no dia 19 de janeiro de 2014, 24 anos depois da morte de uma pessoa que não era uma pessoa, era um indivíduo que era um mestre para muita gente. Ele se vestia de mestre e sabia que outras pessoas, num jogo, se vestem de discípulos. É assim que a coisa funciona. E agora mesmo eu estava me lembrando de um projeto que, depois que conheci o Osho em 1980 e me tornei sannyasa em 1982, em 1985 eu comecei a gravar música para as cartas de tarô. E gravei diversas versões. A primeira em São Paulo, depois mais duas em São José do Rio Preto, num estúdio de gravação do Sidney e do Marcelo. Depois na Alemanha, em Colônia, depois em Den Haag, na Holanda, depois na Alemanha, provavelmente de novo, já está se perdendo na noite dos tempos isso. E poucas semanas ou meses atrás, a Anya Jaladar, da Alemanha, uma amiga muito querida, me mandou uma versão que eu gravei em Colônia, com um pequeno sintetizador, num mini cassete assim, de 4 canais, cartas de tarô, 22 arcanos maiores, coisa que ninguém fez na história da humanidade e acho que nem vai fazer, fora eu. Porque o processo é tão complicado até você receber as bênçãos da natureza, para você criar um novo baralho de tarô. Imagina música para os 22 arcanos. E tem um projeto que eu já apresentei para Flávia Melissa, que é uma amiga minha, que grava muito, vocês talvez conheçam. Ela adora gravar na Facebook, maravilhosa mulher, e maravilhosos os vídeos e o que ela posta. E eu agradeço pelo incentivo dela, que são os 64 hexagramas do I Ching transpostos para música. Eu já gravei 32, faltam mais 32, portanto estou na metade. E parei o projeto. E vamos ver se continuo nas próximas semanas. E eu estava lembrando do tema do imperador. Porque o tarô é o seguinte, na realidade as cartas de baralho vieram do tarô. O tarô, onde que começou, eu não sei, mas dizem que já no Egito eles já usavam. Eu também não estou muito preocupado com a história. Existe uma diferença entre história e Purana. História é essa coisa nojenta e horrorosa que a gente conhece, que Gengis Khan matou 700 milhões de pessoas, que Adolfo Hitler matou 6 milhões de judeus, fora os homossexuais, pretos e retardados, handicapped, gente com síndrome de Down, gente qualquer prenúncio de doença mental, o cara era morto em câmara de gás. E essa belezinha, essa gracinha de homem existiu em 1930, 1940, na Alemanha, um austríaco idiota. Quer dizer, não foram bárbaros. Napoleão Bonaparte, os soldados dele, quando invadiram a Áustria, você vê num filme que foi dedicado a Beethoven, o horror nojento que foi. Então todos esses desgraçados estão sendo falados, estão sendo mostrados por através de um troço chamado história. A minha amiga, colega, vamos dizer assim, da Universidade de São Paulo, Anita Novinsky, ela dirigia o Laboratório de Estudos sobre a Intolerância. Ela tem ascendência judaica e publicou livros a respeito da tal da Santa Inquisição, que é aquela bárbara vergonha da qual as religiões atualmente não tocam mais no assunto, de tão enojante e vergonhoso que é o que eles fizeram, que eram matanças, mataram mais de 3 milhões de mulheres, fora homens,
durante a Idade Média. Bastava a mulher ser acusada de bruxaria ou ser apontada como bruxa por algum antipatizante que morava do outro lado da rua, que ia sussurrar nos ouvidos do clero, entende? Alguns padres ou, enfim, bispos ou quem quer que fosse. Ele ia na igreja e dedava que aquela mulher era bruxa. Ela era presa e torturada até que confessasse. Se não confessasse, era torturada até a morte. Eles tinham máquinas de esticar pelos braços e pelas pernas. De vez em quando arrebentava mesmo, separava as pernas do corpo, né? E se a mulher de repente não aguentava mais, ela tinha que confessar que tinha tido relações sexuais com o demônio. E se ela não aguentava mais e confessava, aí para espiar com X, para sarar ela, eles tacavam fogo nela, em público, em praça pública. Que gente bonita. Isso é religião. A vergonha. E isso está sendo exposto por inúmeros autores ao redor do mundo. Outro dia eu estava no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e eu olhei para trás, assim, senti alguma coisa no meu pescoço. Tinha uma senhora lendo um livro que são mais de 3 milhões de mulheres mortas. Ela estava lendo a respeito e nós começamos a levar papo a respeito disso. Isso não é segredo nenhum, na internet você encontra milhares de referências lá no titio Google, né? Mas a miséria é a mesma. Eu noto que quando o meu mestre Osho fala de dois assuntos, eu acordo na mesma hora e presto atenção. A respeito de Jesus e a respeito da mulher no mundo. Por mais que eu tenha problema com namoradas ou mulheres, amigas é menos, né? Em geral, quando a possessividade entra, quando a posse entra, aí entram os problemas, né? E, e é evidente, com o homem transformando a mulher de uma maneira geral em capacho, em prostituta, em empregada doméstica e em esposa, que não deixa de ser a serviçal sexual, como minha mãe sempre foi, enquanto meu pai estava vivo, né? Depois não. Ou quando ele já não dava mais para coisa, então aí sossegou um pouco. E empregada, lavar roupa, lavar cueca, fazer comida, cuidar de filho. Estava lendo o Osho agora há pouco, que há muito tempo atrás, entende? A mulher estava sempre constantemente grávida, porque morria muito bebê. Então, para ter pelo menos 3 vivos, ela tinha que ter 10, que logo depois morria de infecção ou de qualquer coisa. Atualmente não tem, e tem muito remédio atualmente, então morre muito menos gente. Por isso que tem um monte de velhinho. Ainda bem que eu não sou, quero morrer antes de ficar velho. E não vou ficar velho nunca, que já estou sabendo, né? É o lado espiritual, né? E então é isso. O homem escraviza a mulher há mais de 10 mil anos. Em contrapartida, ela faz um inferno da vida dele. Gozado que eu nunca escravizei ninguém e já fizeram um inferno da minha vida inúmeras vezes. Mas tem um psiquiatra amigo meu, Prachanto, que diz que parcialmente a culpa é bem minha. Porque quando e isso acontece muito, né, com milhares de pessoas, homens e mulheres, mas, por exemplo, no momento nós estamos falando dos homens, né, que escravizam as mulheres através, inclusive, de relacionamentos ou casamentos, e depois fica cobrando dela que lave a roupa. Isso não é amor, isso é escravagismo. Mas então, em contrapartida, ela faz um inferno da sua vida. E eu estou cansado de saber, estou ficando cansado de saber o quanto uma mulher é capaz de ser infernal se ela quiser. Ou se alguma coisa dentro dela quiser.
É o preço que nós estamos pagando por milhares e milhares de anos de escravidão que nós forçamos sobre a mulher. Ainda hoje existem sistemas em determinados países onde uma mulher que entra num esquema para ser prostituta não consegue sair mais. Está tudo bloqueado. E todas as contas bancárias e toda a alimentação, todas as coisas que ela tem que comprar e dependem de homens. Então ela não sai dessa vida nunca mais. Existe isso. E existem países onde se vendem mulheres. Hoje em dia, você não vai encontrar isso nas novelas da Rede Globo, nem na Band, não sei. Estou só falando por alto, né? Sem ofender ninguém. Mas fala-se muito pouco disso daí. Mas acontece que existem países que inclusive mudaram as legislações, as leis de uns tempos para cá, que piorou a coisa da barra para a mulher. Eu acho que o Egito é um deles, não sei. Aqui eu tive uma surpresa outro dia, porque eu mandei uma caixa com CDs meus para uma amiga muito recente, por quem me afeiçoei, ela é muito simpática, só que de ascendência árabe. E quando eu fui ver, o pai dela estranhou que tinha uns punhados de grama, porque eu usei uma caixa velha, uma caixa de sapatos, para colocar os CDs, e eu tinha colocado plantas ali dentro. Então eu achei bonitinho, como se fosse um ninho, colocar plantas e colocar os discos em cima. O estafeiro cidadão teve a ousadia de perguntar para ela se aquilo era maconha. Ficou louco? Tem titica na cabeça? O que é isso? Que eu vou mandar CDs com maconha dentro para uma pessoa que nem conheço? Leva para o Instituto Médico Legal, qualquer lugar aí, para química, para analisar isso aí, é erva cidreira, idiota. Daí ela veio me dizer, entende, que chegou em casa, ele tinha aberto o pacote, quer dizer, o que, segundo a lei, é ilegal, mas que a lei, que interessa a lei? Quando o cara é pai de família, o que interessa a lei? Pai tem poder, mãe tem poder. Então, o que interessa a lei? A lei, dane-se, para não dizer dane-se. Ele falou, você não conhece árabe, não conhece meu pai. Foi isso que ela disse. Eu não conheço mesmo. Não conheço mesmo. Mas se... Eu não acredito que todos os árabes sejam assim. Mas pelo menos esse é criminoso, porque, sabe, você não pode... Você realmente não pode abrir a correspondência alheia. Tecnicamente é crime. Se é árabe ou se é judeu ou se é o quê, não sei, mas... A Roseli Shaida está de volta aí na Facebook. E aqui não apareceu nada que ela está online, então não tem ninguém assistindo, só estou gravando. Então estou falando com as pessoas que supostamente possam entrar depois. Mas então são séculos e séculos de escravidão, de homens transformando mulher em capacho, em escravo. E elas ainda sorriem. E o John Lennon cantou que... não vou nem cantar. Nós fazemos ela... Ele cantou isso, que nós as fazemos pintar a cara e dançar. É uma música falando da mulher no mundo. Que nós provocamos isso nas mulheres. Nós as fazemos pintar a cara e dançar. E o que eu estou notando nas novas gerações, sem querer falar besteira, porque quando eu era jovem tinha os velhos, né? E agora eu sou coroa e estou falando das novas gerações. Mas as novas gerações estão cada vez mais sexualizadas e não têm informação da onde veio essa história de se pintar.
Haviam grupos na Grécia, por exemplo, de mulheres que se pintavam. Era uma forma de prostituição, mas não era por grana, mas tinha a ver com sexualidade, com sexo. Ou então, muito costumeiramente, prostitutas, entende, para atrair o macho de uma maneira mais eficaz, se pinta. E atualmente as pessoas se pintam, ficam com caras, para o meu entender, grotescas. São máscaras, são máscaras. Eu acho o ser humano lindo. Por falar nisso, deixa eu perguntar para a Roseli por que ela não entra. São máscaras. E de mascarados não estamos de saco cheio? Acho que não. Porque cada vez mais existem máscaras e máscaras e máscaras. Mas também cada vez mais existe gente autêntica. Nas palavras de Osho, seja natural, espontâneo e alerta. Esse é um pedacinho do tema do imperador. Então, o tarô é dividido em cartas mais elevadas, vamos dizer, não mundanas, as cartas psicológicas, que são figuras de carta, que depois geraram figuras de corte, geraram o valete dama-rei, do baralho. Em geral, nos baralhos de tarô, é assim, rei, rainha, príncipe, princesa, cavaleiro e pajem. Na realeza tem esses jogos de poder. O pajem serve, o cavaleiro serve de uma maneira mais guerreira, trabalhadora. Eu tenho muito a ver com cavaleiro, pela data de nascimento até que eu tenho. Não entendo disso, a Purna é que entende. Uma amiga minha. Mas daí príncipes, que são aspirantes a reis. Quando isso acontece no Reino Unido, lá da Inglaterra, é muito pro forma. O que eu descobri é que isso existe de verdade. Ué, estranho. A Roseli está dizendo que ela está me assistindo e gozado que no meu TeamViewer não diz que tem alguém online assistindo. Olha que louco. Que estranho. Ela diz que a música é deliciosa. Legal. E, bom, enfim, tem os arcanos maiores, que são convencionalmente 22, que são situações esotéricas de vida. Então tem o louco, o mago, que é mágico, que faz magia, tem a sacerdotisa, que é intuitiva, a imperatriz, que é super mãe e empresarial, e o imperador, que é também sinônimo do ego forte humano, é o imperador. Tem o Papa, que é o número 5, que é o Hierofante, que é aquele que origina ou regulamenta as religiões. Ok, a Roseli está dizendo que não está falhando o som. Aqui não falha, na TeamViewer falha, que eu já tinha notado antes. Então, a carta número 6, os amantes, ou também os irmãos. Carta número 7, a tração de sua vida, o carro, aquilo que movimenta, o motor. Tração. 8, o equilíbrio, a balança, a justiça. 9, aquele que é só e tem a luz, o eremita. A carta 10 é a roda karma, é
aquilo que te envolve nesse burburinho todo do mundo, que você tem que estar bem centrado. E vai aí até o 22, até o 21. Antigamente ia do 1 até o 22, o 22 era o louco, que era também 0. E daí veio um cidadão revolucionário que mudou a história, e depois também os tarôs do Osho começam do 0 ao 21. 21 é o universal, vai desde a loucura até o processo criativo do louco, e vai até o 21, que é o universo. E depois tem as figuras de corte, como eu falei, rei, rainha e tal. E daí 4 naipes, de 1 a 10, como do As ao 10, como nos baralhos normais. Só que tem 3 de espada quer dizer tristeza, 2 de espada quer dizer paz, 1 de espada uma mente bem penetrante que consegue angariar coisas para si mesmo. Então, uma mente que consegue ritualmente obter coisas só por pensar. Mas ele depende de um ritual. E o As de paus, ele obtém sem fazer ritual nenhum, só espontaneamente. Então, no As de espada, você tem que pensar para obter coisa. E no As de espíritos, no As de fogo, no As de paus, você tem a força e atrai para si aquilo que é necessário. Às vezes o que é desnecessário também. Então são 4 naipes. De coração, que é amor, do espírito, que é o fogo, ou paus. As moedas são ouros, o que é losango também, ficou nos baralhos o losango. Então são as cartas materiais, né? A matéria, o coração, a mente e o espírito. Então, fogo e o espírito, a mente e espadas, ou nuvens, e por aí vai. E eu peguei os 22 arcanos maiores e queria fazer música, desde que comecei em 1985, no ano que vem vai fazer 30 anos. E eu em 2010 gravei essa versão. Olê, esse é o imperador. Claro que cada vez que eu toco, eu sou um compositor diferente. Depois do Osho, depois de 30 anos de meditação, aquilo que sai eu toco. Eu não escrevo em papel e sou incapaz de repetir amanhã aquilo que fiz ontem. Então todas as versões de tarô que eu gravei e outras, como o disco Therapy, que é o primeiro da minha fase nova na vida, que na Alemanha teve um marco, né? Antes do Purnam e depois do Purnam. O Purnam é um terapeuta alemão. Então, antes dele eu era uma coisa, depois dele fez aí com os pêndulos de radiestesia, ele mudou parte do meu temperamento e das minhas coisas. Né? Então, o Therapy eu acho maravilhoso. Eu mesmo já ouvi muito mais de 1.700 vezes, tenho certeza, não contei, mas... E ele faz super bem para a saúde, me disseram na Alemanha. E tem gente que estranha, que diabo eu estou fazendo em Barra Bonita sem ganhar um tusta quase. Bom, tem um lado que faz sentido eu estar aqui. Primeiro, eu conheci o Xé, com quem gravei 3 discos formidáveis que você pode comprar se você quiser. Um é Cartas de Tarô, disco clássico, 22 cartas, 22 canções dedicadas a esses arquétipos. Um de piano e voz e um de guitarra e voz, pop, cantando. Eu adoro eles, principalmente o de guitarra
E eu sou bom tecladista, não sou um bom guitarrista, não precisa espalhar, não. Mas eu adoro o de guitarra, mais do que o de piano. E daí aluguei a casa e fiquei aqui. Mas para quem passou 20 anos, por exemplo, só os 11 anos de Alemanha, eu devo ter morado em mais ou menos uns 80 lugares, se não for mais. 86 eu tinha até contado nos dedos. Diversas cidades e diversas casas, vivendo com as famílias ou com as pessoas ou com indivíduos ou indivíduas, né? E é aquela coisa, tinha uma mulher divorciada com um filho, ele era especial, assim, praticamente não conseguia falar nada, quase, sabe quando a pessoa diferente, um garoto diferente, meio autista. E eu era apaixonado por ela. E fui hospedado na casa dela e, para minha surpresa, inclusive, não aconteceu absolutamente nada entre nós. Cada um dormiu no seu canto, fizemos pipoca, café, suco, comemos, o filho dela também ali. Ficou por isso mesmo assim. A vida é muito estranha quando você tem liberdade. Que a liberdade traz responsabilidade, a verdadeira liberdade. É tudo muito fantasioso, entende? Que você vai sair com alguém, já toda a sua fantasia torna-se sexual, ou isso ou aquilo, né? Mas eu notei em todas as minhas andanças na vida que a liberdade traz responsabilidade. Quanto mais responsável você for, mais livre você é. E quanto mais livre você for, mais responsável tem que ser. Você tem que responder por aquilo que você faz. Essa é a sua liberdade, ser responsável. Então eu não estava esperando hoje, no dia do aniversário da partida do Osho, estar falando do tarô, mas isso é o que me veio. Depois de tanta confusão de como gravar melhor aqui, eu aboli até a primeira gravação, comecei tudo de novo e estou aqui falando nisso. E também queria tocar no assunto de alguma meditação aqui seja importante. Deixa eu falar aqui. Quando você está sentado num ônibus, não precisa fazer nada. Pode ficar simplesmente sentado. Viajando de carro, de trem ou de avião, você não precisa fazer nada. Tudo está sendo feito pelos outros. Você pode fechar os olhos e entrar no inútil ou no interior. E de repente tudo se torna silencioso, sereno. De repente você está na fonte de toda a vida. Mas isso não tem valor no mercado. Você não pode vender, não pode dizer: tenho uma ótima meditação, alguém quer comprar? Ninguém estará disposto a comprá-la. Ela não é uma mercadoria. Ela é inútil. Isso é do Osho, do livro Orange, As Técnicas de Meditação de Osho. Uma das meditações que está sendo dita aqui é a meditação do número 1. Primeiro passo, relaxe-se numa cadeira e deixe todo o corpo confortável. Relaxe e deixe o corpo confortável. Segundo passo, feche os olhos. Terceiro passo, relaxe e respire. Faça isso do modo mais natural possível. A cada expiração, diga 1. A cada inspiração, não diga nada. Assim, a cada expiração, diga apenas 1. Inspira. 1. Inspira. 1. E não apenas diga, mas sinta também que toda existência é uma. Que é uma só, que é uma unidade. Não repita isso, apenas sinta. E dizer 1 ajudará. Faça isso diariamente durante 20 minutos. Providencie para que ninguém o perturbe enquanto estiver fazendo isso. Você pode abrir os olhos e olhar o relógio, mas não use um despertador. Qualquer coisa que puder causar-lhe um sobressalto não será boa. Portanto, tire o telefone do gancho e peça para ninguém bater na porta.
Nesses 20 minutos você deve estar completamente relaxado. Se houver muito barulho ao redor, use um tapa-ouvidos. Dizendo a cada expiração, você se tornará calmo, quieto e íntegro. Você nem pode imaginar o quanto. Faça isso durante o dia, nunca à noite, ou o seu sono será perturbado, pois é tão relaxante que você não sentirá vontade de dormir. Sentir-se-á refrescado. A melhor hora é pela manhã ou então à tarde, mas nunca à noite. Osho, o livro Orange, Técnicas de Meditação. Legal. E a Roseli estava falando de um outro livro, Meditação, a Arte do Êxtase. Não, esse eu que estou falando. Meditação, a Primeira e Última Liberdade. Formidável. Mas eu estava achando que seria legal. Não sei como. Acho que eu vou martelar um pouco nesse ponto, sabe? Não sei como. Mas seria bacana. Esse piano é um piano Yamaha, um piano clássico, de 88 teclas, e não são teclinhas de brinquedo, assim, como esse outro sintetizador que é da Korg, que eu tenho, parecem umas teclinhas, parece um brinquedinho. Esse aqui não, parece muito profissional, é como se estivesse tocando num piano de verdade mesmo, feito de madeira com aqueles martelos. Ele é muito bem feito tecnologicamente. Então eu adoraria fazer um circuito universitário ou não, um circuito de maneira que eu pudesse apresentar a música do tarô às pessoas. Apresentação de música clássica. Para isso, vou precisar de um apoio ou de uma expansão vinda de governo ou de uma grande empresa, de alguma grande rádio, alguma coisa assim. Não faço ideia. Mas uma coisa eu tenho a impressão, mas é só uma impressão, peço desculpas. É só uma impressão, não tenho certeza nenhuma. Eu tenho a impressão, assim como certos baralhos de tarô se tornaram muito fortes na história e foram inventados. Por exemplo, o último tarô do Osho, que é dedicado a Zen, foi feito por encomenda dele por 28 pessoas. Uma delas me deu uma grande sessão de tarô em 1997 na Alemanha. 28 pessoas participaram da construção do tarô Zen. Experts em tarô. Gente que entende mesmo. Então, se a minha música de tarô tiver valor, se a existência reconhecer o valor do meu trabalho musical do tarô, ele vai vingar e eu vou arrumar quem me empreze. A Roseli vai até falar alguma coisa aí que eu já vi. Mas eu tenho certeza que se eu merecer, né? Ela disse que a música que eu toquei é linda. Obrigado. Até eu estou achando. Hoje eu estou achando lindo a voz, estou achando lindo o piano, quando canto e toco, ou quando falo e toco, estou achando genial. Até relaxando mesmo eu estou. Porque por um monte de motivos, diversas coisas estão acontecendo. Então eu acho que se eu merecer, ou se a existência reconhecer a importância da minha verdade e da verdade desta música do tarô, ou da música para meditação, ela vai vingar e alguma coisa vai se abrir. Portas se abrirão, ou convites existirão, ou alguma coisa vai acontecer. O que eu acho sedutor, como Keith Jarrett. Keith Jarrett é um cara bonito, a beça, com uma aparência meio jamaicana, que toca música progressiva como ninguém, maravilhoso. E ele improvisa tudo quando ele toca. Mas quando ele gravou música de Gurdjieff, ele gravou música de Gurdjieff fantástica. Então eu tenho certeza que se a pessoa
quiser me assistir e tiver o disco, vai ficar surpresa. Esse tema do imperador é dos poucos temas que eu consigo reconhecer e fazer de novo. Tô com sono. Não parece um imperador? Esse é o tema do imperador. Mas eu já toquei de uma maneira improvisada e diferente do que eu estava fazendo antes. Isso aqui eu estou improvisando completamente diferente do que já fiz na gravação. Sobre a carta 11, que é a força, que em certos baralhos de tarô é a mulher que segura a boca do leão porque já dominou a fera em si própria. Mas em outros tarôs é diferente, está carregando uma tocha na sua glória. Existem tarôs que chamam a força feminina de tesão. O que eu fiz em Pune, na Índia, foi levar uma versão gravada, uma que eu gravei em São José do Rio Preto, que já não tenho mais. Perdi na Alemanha, não tenho, mas não importa, eu já gravei de novo aqui. E enquanto a gente dançava aquela música, diversas pessoas, devia ter umas 25 pessoas, dançando num quarto, numa sala de terapia, com as cartas de tarô sendo projetadas no fundo num telão. Muito lindo isso.
Carta 17, a estrela. É o senso de discriminação também. Eu toco e aviso as pessoas que eu estou online, né? Às vezes alguém quer ouvir, a gente compartilhar é sempre bom, né? Pois é. E assim as pessoas vão criando, né? Olha, outro dia eu gravei a oração do perdão lida. E à medida que eu fui lendo a oração do perdão, eu fiquei ao mesmo tempo me perguntando se eu estava sendo sincero. Quando eu digo, a partir desse momento eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, me injuriaram, me prejudicaram ou que me causaram dificuldades desnecessárias. Tem muita coisa que eu disse aqui que é possível que não seja a minha verdade. Eu li. E a gente, claro, que quanto mais lê, se eu ler isso todo dia, tudo que está escrito aqui, é capaz de mudar a minha vida mesmo, né? Porque a gente, de tanto ler alguma coisa, às vezes absorva muitas delas, né? E eu fiquei me perguntando como é que poderia ser fazer uma oração do perdão espontânea sem ler o que está escrito aqui, mas buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham minha evolução. Dedicarei alguns minutos para perdoar. Isso é o que está escrito aqui.
A partir desse momento eu perdoo as pessoas que, de uma forma cretina, me injuriaram, porque na realidade eu descobri há uns anos atrás, e descobri com muita dor, que as pessoas são tão inconscientes, em primeiro lugar, e são tão inexistentes muitas vezes, como indivíduos, que é muito difícil a gente poder acusar alguém, porque a gente não sabe a quem acusar. Ou a gente não pode dar bronca em alguém, porque a gente não sabe em quem dar bronca. As pessoas são, muitas delas, pessoa não é indivíduo, né? Pessoa vem de personalidade. Uma pessoa não é um indivíduo. Um indivíduo, a palavra indivíduo vem de indivisível. É uma pessoa que não se divide. Então ela é uma só, ela é única. Então ela assume responsabilidade sobre tudo o que faz. E a maioria de nós faz uma coisa agora e daqui meia hora faz uma coisa diametralmente oposta com relação àquilo que foi feito meia hora antes. Muitas vezes a gente faz um negócio e se arrepende meia hora depois, ou uma hora depois, mas é porque a gente tem divisões de personalidade. Então a gente tem 3 ou 4 personalidades diferentes. Uma personalidade comete uma coisa, escreve um negócio na Facebook. Outra personalidade daqui a meia hora vai ficar barbarizado que fez isso. Isso acontece muito com as pessoas. Essas canções que falam de brigas de amor, em que o cara diz para ela, olha, não sei por que eu te chamei de grossa ou de prostituta, ou diga, sabe, ou que seja. Não sei por que eu falei para você aquilo que eu falei. Que nem o Paul McCartney diz na canção Yesterday, que ele acredita em ontem, não sei de onde ele tirou essa ideia da cabeça. Mas que... por que será que ela foi embora? A gente não sabe e eu não sei, porque ela não diria por que ela foi embora. Ela mesmo jamais explicaria. Mas eu disse alguma coisa errada, quer dizer, então já está se contradizendo, já está desdizendo aquilo que ele fez. Eu disse alguma coisa errada, então agora estou pagando e estou ansiando por retornar a ontem. Eu gostaria que fosse... Na realidade tem alguma coisa na minha vida que me diz que eu gostaria de voltar para uns 8 ou 10 meses antes para fazer alguma coisa diferente do que eu sei que fiz. Por exemplo, quando eu chego à conclusão, entendo que gritar ou fazer um estardalhaço não resolve nada, dá vontade de voltar, a gente se arrepende. Mas se arrepender de Jesus é só você prestar atenção no que você fez e estar atento ao que fez, e só isso. E concluir que isso não presta. Então, aprender com o erro que cometeu. Não é voltar lá para trás, não é desejar voltar lá para trás, porque lá para trás não existe. Vai existir um lá para frente. A situação pode se repetir, que dentro do nível inconsciente que a gente vive repetindo padrões. Então eu vou quebrar o pau com essa namorada e vou quebrar a cara, aí na próxima namorada eu vou quebrar o pau da mesma forma, ou semelhante, e vou quebrar a cara, e depois uma outra eu vou quebrar o pau com ela também indevidamente, meio da mesma forma, por outro motivo qualquer, mas meio da mesma forma, e daqui a pouco vou quebrar a cara. E assim por diante a coisa se repete. As pessoas, diz o Gautama Buda, as pessoas são previsíveis. Então, às vezes uma pessoa é tão dividida em pedaços que se eu tiver que perdoar, não é que eu estou perdoando a ela, eu estou perdoando a elas, a eles, a essas pessoas que estão dentro dessa pessoa. E o mais importante, eu me perdoo. Isso acho que é a primeira coisa para eu mudar, para você mudar, para a senhora mudar, para o senhor mudar, para você jovem mudar, é você se perdoar. É você admitir que errou, que vai tentar melhorar, que vai tentar não errar de novo, vai tentar ser um novo ser humano, e se errar de novo, vai ter paciência consigo próprio e vai se perdoar novamente.
É isso que é se arrepender, é olhar para trás, é rever. Se arrepender é rever aquilo que você fez. E de preferência não fazer mais, ou então ir concluindo o que é que você hoje não faria que fez ontem e está se sentindo tão mal hoje porque fez. Então a primeira coisa, e isso não consta nessa oração do perdão que está no papel aqui, é eu perdoar a mim mesmo. Amar aos outros como eu amo a mim mesmo só faz sentido e só é possível se eu me amar. Porque na medida em que eu não me ame, então não vou conseguir amar mais ninguém. Se é uma questão de amar aos outros, como diz Jesus, como eu vos amei, bom, isso não dá nem para, sabe, não dá nem para imaginar. Como é que eu vou conseguir amar alguém como ele me amou? Cada um é cada um, ele me amou, sim. Como o Osho nos amou profundamente, como eu amo muita gente. E é isso. Então eu me perdoo por idiotices que cometi. Tem uma outra forma de terapia e que também pode levar a gente, não digo erroneamente, mas talvez não funcione tanto, é uma outra terapia que diz respeito a um negócio chamado Ho Oponopono. A palavra deve ser mais ou menos essa. Ho Oponopono. E em que uma pessoa, isso as palavras dele, né? Descobriu que dizer sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço, ou eu sou grato, é alguma coisa que funciona. Ele descobriu que funciona. Ele era um psiquiatra, foi trabalhar num local de presos, num asilo de presos psiquiátricos. Todo mundo tinha até medo de trabalhar lá, como eu tive medo de trabalhar numa clínica em São Paulo que fecharam. Era horrível. Um dia eu tive lá, nunca mais. E depois eu fiquei sabendo que aquilo não existe mais. E então ele fez o seguinte, em vez de sair andando pela clínica, ou pelo hospital psiquiátrico, como se chame, ele pegou todas as fichas dos presos para estudar um por um. E a cada um ele olhava na cara da foto e dizia: sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Bom, ele conta e contam as pessoas que trabalhavam nesse hospital que a partir da entrada desse homem que ele começou a fazer isso, houve uma grande mudança lá dentro no temperamento dos presos. Grande mudança, grande mudança. E sei lá por que ele cismou com essas 4 palavras. Com relação a algumas pessoas que eu conheci no meu passado, mais ou menos recente, eu diria a uma delas: me perdoe, eu não pude ser diferente daquilo que fui. Eu me sinto em transformação, mas naquela época eu não pude agir diferente, me perdoe. Eu sinto muito. E sinto mesmo. Tenho sentido muito. Eu te amo à minha maneira, claro, mas eu te amo. E me sinto grato. Me sinto grato por notar que, inclusive, os horrores que eu andei vivendo, que foram crassos, terríveis, que mostram como é que é possível que, infelizmente, o Osho está certo quando ele diz que nada é tão horroroso quanto o amor quando fica horroroso. Vou repetir. Nada é tão horrível quanto o amor quando fica horrível. Assim como nada é tão fantástico quanto o amor quando existe.
Então eu me sinto grato porque eu estou notando que alguma coisa alquímica está acontecendo em mim. As noites sem dormir, os desesperos de ter cometido, entre aspas, erros brutais, de tratar mal a você, de gritar no telefone, e essas coisas que acontecem entre as pessoas. Isso já aconteceu diversas vezes com diversas pessoas. Ou ser indelicado com um amigo, como andou acontecendo. Então eu sou grato porque eu estou queimando por dentro, eu sinto uma transformação, pode não ser muita, mas eu sinto uma diferença atual, então eu sou grato. Sou muito grato por ter te conhecido, sou muito grato por todos os horrores e maravilhas que andei vivendo na relação contigo. E com vocês, as pessoas com quem eu tive problema. Eu me perdoo, para começo de conversa. Mas eu tenho o desejo de perdoar. O desejo de perdoar. Eu não posso dizer o que está escrito nessa folha de papel, que eu perdoo. Eu desejo perdoar inúmeras pessoas que me fizeram mal no passado. Desejo perdoar. Não sei o quanto eu consigo ser sincero com isso, mas desejo perdoar de todo o coração. Já notei em mim, há tempos atrás, uma tendência de ficar muito aborrecido com pessoas com quem me aborreci e que me prejudicaram. E é muito difícil uma pessoa que te trata bastante mal algumas vezes, você, sabe, amor incondicional. Hoje de manhã eu estava andando na rua, eu estou estudando muito essa coisa do Osho, quando ele fala que existem dois tipos de pessoa, as pessoas do caminho da meditação e as pessoas do caminho do amor. E esses dois tipos de pessoa não se entendem, e é verdade, não se entendem não. Eu realmente sou do caminho da meditação, eu descobri na Alemanha o que é o amor, eu sei o que é o amor, mas eu não posso dizer de sã consciência que eu estou no caminho do amor. Não, não posso dizer. Eu posso dizer que eu estou no caminho da meditação e que descobri o que é o amor, sim. Sinto amor muitas vezes, mas eu estou no caminho da meditação. E estou corroborado pelo Osho quando ele diz, entende, que técnicas no caminho do amor são uma coisa, técnicas no caminho da meditação são completamente outras. E se eu começar a mudar de um para outro, principalmente se eu começar a usar técnicas do caminho do amor, por exemplo, um cara que eu respeito tremendamente é o Viresh, que é assim, o primeiro terapeuta do Osho, segundo o próprio Osho, na Holanda, na Europa. Mas eu não consigo suportar nenhuma das meditações que esse moço criou, que são geniais, uma melhor do que a outra. Não consigo. Inclusive, nem consigo acreditar que seja verdade o termo meditação social. Eu não consigo admitir a veracidade dessa frase. Meditação social. Não. Eu, quando medito, fico só. Mesmo quando eu estou com 20, fazendo meditação dinâmica, como no grupo da Anisha, 30, 40 pessoas estavam lá fazendo música, meditação. E lá em Fortaleza também, de vez em quando 30, 40 de manhã cedo, contei 22, fazendo meditação dinâmica de manhã, mas eu estou só, cada um faz a sua. Nas do Viresh, não. Tem muitas técnicas que eles chamam de meditação e que eu não concordo que aquilo seja meditação, inclusive. Eu não concordo, estou no meu direito. Se estou certo, se estou errado, que interessa para alguém. Eu não considero que meditação pode ser um fenômeno social, a não ser sob um ponto de vista, que ninguém se relacione na sala de terapia. Nas minhas, aqui no meu instituto, ninguém se relaciona com ninguém dentro das meditações. Cada um faz a sua. Não tem essa de conversar, eu te amo, eu te odeio. Não tem nada disso.
Se chamar isso de técnicas de terapia, estou topando. Então é isso. Então eu tenho um desejo profundo de estar perdoando certas pessoas e um desejo profundo de não enviar nenhum ódio, que muitas vezes acontece quando eu vou fazer meditação dinâmica, eu soco o travesseiro e eu soco a cara de pessoas que eu conheço que me trataram tão mal e que me despertaram um ódio brutal, e eu soco o travesseiro em lugar de socar a cara da pessoa, e depois, até quando eu encontro com a pessoa, sigo o que o Osho sugeriu e peço desculpas. Olha, peço desculpas porque eu te odiei de longe. É problema meu, eu tenho certeza que não é problema seu, é problema meu. Nem que eu seja traído por uma mulher, por alguém, entende? E que fique muito aborrecido, esse aborrecimento é problema meu. Problema meu. Eu que engula isso, e se não suporto, me afasto, não quero, estou no meu direito, não quero ver namorada minha nos braços de ninguém, não quero ficar sabendo de namorada minha ter saído com não sei quem, e daqui a pouco abraçou, beijou, ou foi beijado, foi agarrado, e daí achou insuportável. Tá? Não quero nem saber. Não quero nem saber. Agora, para que odiar? Então, odiar alguém é, sim, problema meu. Agora, quando a minha autoestima é imensamente ferida, está no meu dever me preservar. Claro. Mas como todo mundo é humano, eu sou. Posso ser terapeuta, posso ser psicólogo, posso não ser, posso ser o que for, mas eu tenho ciúme, tenho ódio, tenho bronca, tenho ganância, tenho cobiça, tenho despeito. Você não imagina o que eu tenho despeito de gente inculta que está no poder e ganha uma nota e eu não ganho quase nada. Você não consegue imaginar o despeito que eu tenho. Tenho vontade de expulsar de gravadoras, entende? Uma pá de gente, entende? Que não tem cultura, não tem diploma, não sabe fazer música, não sabe fazer letra, não sabe nada, mas está ali e assessorada por outras pessoas que também não têm cultura e não têm estudo, mas isso foi acontecendo no ambiente musical brasileiro, mundial inclusive. E como sempre acontece, as pessoas que menos abalizadas muitas vezes, menos preparadas para o poder, são as que mais sequiosas por poder elas são. Mais sequiosas por poder. Eu não sou sequioso por poder, mas de vez em quando eu gostaria de ter meus poderes. Todo o treinamento do Osho, é até você fazer arte marcial, para te dar segurança em si próprio. Pois é. Bom, então eu gostaria muito de perdoar inúmeras pessoas que me ofenderam, e gostaria e gostarei muito de não odiar a quem quer que seja. Agora, se o ódio estiver lá, eu que observe que esteja, caso seja muito grande, me afastar da pessoa talvez, ou conversar, ou uma terapia funcione. É isso. Eu fiquei pensando se eu, em vez de ler a oração do perdão, eu fosse fazer espontaneamente a oração do perdão. Eu gostaria de ser menos despeitado, e por aí vai. Quer dizer, eu posso fazer isso, e não preciso fazer em público, para que ficar me expondo tanto, não é verdade? Bom, eu gostei muito de ter falado da música do tarô e da minha ideia, que vai depender de produção, que eu sozinho duvido que eu vá conseguir. E num Brasil desses, você falar em cartas de tarô e música, e apresentar música clássica, bom, eu não conheço muita coisa do interior do estado. Onde eu estou, pode esquecer. Pelo visto, pode esquecer. Se eu for fazer um concerto em Barra Bonita, estou acreditando que venha mais do que 3 ou 4 pessoas, se vierem. E eu tocando música clássica dedicada a tarô. Mas não vem mesmo.
Bauru, não sei, não conheço. Agora, Araraquara, Elisa de Paula, minha querida, todo mundo entra aí no Facebook, Elisa de Paula de Araraquara, Espaço Trilha. Eu tive o privilégio de ter lotação esgotada, não cabia mais ninguém na sala, uma sala pequena, tinha 30 e poucas pessoas, lotou aquilo ali. E eu ia fazer uma apresentação de música clássica e espiritual, dedicada à música improvisada. Aquilo acabou se transformando num show de cantar mantras. Om Mani Padme Hum. 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 Esse mantra é um mantra famosíssimo, quase que universal, tibetano. Om Mani Padme Hum poderia ser traduzido em sã consciência como: eu sou forte como diamante e sou suave como pétala de rosa. Na realidade não fala pétala de rosa, no original fala de flor de lótus e de diamante, sim, que é Mani. Om é uma saudação, Om. Sempre que você quiser saudar a Deus, ou saudar aos deuses, ou como você quiser, as divindades, ou a divindade máxima, você pode fazer isso com Om. 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 É isso. Om Mani Padme, Padme Padma, Padme flor de lótus, Hum. Eu sinceramente não sei o que é Hum, eu acho que é tornar-me, mas eu vou investigar, prometo que da próxima vez eu saberei. Muito obrigado. Obrigado, Roseli Chaida. Obrigado, Maria Graça Bavana. Obrigado, Sumani. Obrigado, Lamberto. Obrigado, Rui, Ricardo. Obrigado, Rosinha, Dona Dirce. Obrigado, minha mãe. Obrigado, Osho. Osho, hoje é mais um dos seus dias. Obrigado.